Muita gente no Brasil gostaria que Bernie Sanders fosse o candidato democrata a presidente da República em 2020, o candidato que enfrentaria Donald Trump. Tudo indica que não será ele. O caminho está bastante livre, bastante pavimentado para Joe Biden ser o candidato. E ele tem sim chances de derrotar Trump, diferentemente, eu penso, de uma maneira diferente, como a maioria dos simpatizantes de Bernie Sanders pensa. Antes de entender o porquê disso, inscreva-se no canal, curta o vídeo, curta os vídeos, comente os vídeos do canal. Noto muito que as pessoas já decretaram, é um decreto, decretaram a derrota de Joe Biden para Donald Trump. Está decretado. Só quem tinha chance, eu vejo essas afirmações com muita frequência, só quem tinha chances de derrotar Trump era Sanders, a eleição passada inclusive mostrou isso, não mostrou, veja só, eu utilizo a metodologia científica para análise. A única coisa que a gente sabe da eleição passada é que Hillary não derrotou Trump. A gente não sabe se Sanders derrotaria Trump. Isso não aconteceu e não vai acontecer jamais. Sanders não foi o candidato. Se Sanders tivesse sido o candidato, a gente não saberia qual teria sido o desempenho de Hillary contra Trump. Tá? Então é só para deixar isso claro. São afirmações, como diz o wishful thinking, afirmações desejosas. As pessoas acreditam numa coisa e afirmam que o mundo é do jeito que elas acreditam. Os Estados Unidos são um país muito dividido, e cada dia mais, como é que eles chamam, partidarista. O partidarismo é muito forte. A eleição de Obama, a primeira, no voto popular, teve uma das maiores margens das eleições recentes. Foi Ronald Reagan lá atrás, nos anos 80, e depois o Obama em sua primeira eleição. Foi 7 pontos percentuais. Foi uma margem imensa para padrões norte-americanos. A eleição passada no Brasil, Bolsonaro contra Haddad, foi 10 pontos percentuais, segundo turno. Lá o primeiro turno é como se fosse o segundo turno, porque só há 2 candidatos realmente competitivos. Então, quando há uma disputa republicano-democrata, é uma disputa muito dividida. Quem se declara eleitor democrata vota no candidato democrata, quem se declara eleitor republicano vota no candidato republicano. Existe um centro ali pequeno de eleitores que mudam de voto, que podem votar um em outro dependendo da eleição. E qualquer que seja o candidato, eu me recordo que na eleição passada estava decretada a derrota de Donald Trump e ele venceu. Como no Brasil estava decretada a derrota de Bolsonaro e ele venceu. Então essa coisa de decretar a derrota de Joe Biden, olha, falta muito, não dá para dizer isso. O desafio de Biden é levar o eleitor democrata às urnas. Tem um artigo muito interessante, eu postei há um tempo atrás no meu Twitter, tem um artigo muito interessante porque eu até li esse artigo, eu considerava, mudei de ideia, eu considerava incompatível ou o candidato levaria o eleitor à urna ou ele tiraria o eleitor de centro dos republicanos. O que esse artigo discute, reflete, é que o candidato, por exemplo, Obama, fez as duas coisas. Então, com frequência, o candidato que faz uma coisa faz outra. Tá? Pode ser que Joe Biden faça as duas coisas, não sabemos. Tem uma lição que foi aprendida pelo establishment do Partido Democrata, quer você goste ou não. O fato de aprender uma lição não significa, não estou dizendo que eu gosto do establishment do Partido Democrata, estou dizendo que ele aprendeu a lição, só isso. Qual lição? Na eleição de 2016, na escolha do candidato de 2016, o establishment do Partido Republicano foi derrotado por esse franco atirador que era Donald Trump. Tá? Então foi essa lição que foi aprendida pelo establishment do Partido Democrata. Ele disse, olha, não queremos que aconteça no nosso partido o mesmo que aconteceu no Partido Republicano. Basicamente isso. Eu não estou dizendo que isso foi bom ou foi ruim. Estou dizendo que eles viram o que aconteceu e agiram muito pesadamente agora para que não acontecesse no Partido Democrata. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que esse mesmo establishment tenha aprendido a lição da derrota da Hillary.
Hillary ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Por quê? Porque ela não deu atenção lá ao cinturão da ferrugem, o Rust Belt, né? 3 ou 4 estados lá no meio oeste norte-americano, nos quais ela perdeu por uma margem muito pequena. Veja, em Michigan ela perdeu por 11 mil votos, apenas 11 mil votos. Então esse establishment vai se debruçar sobre este resultado, passadas primárias, ele vai se debruçar sobre este resultado e vai dizer, olha, vamos agora atuar para não acontecer. Sempre lembrando que aquele que disputa a reeleição é super favorito. É raro que alguém que dispute a reeleição perca, né, independentemente do adversário. No Brasil, Fernando Henrique venceu, Lula venceu, Dilma venceu. Nos Estados Unidos, o último que perdeu aí na história recente foi o Bush pai. Tá? Depois da Guerra do Golfo, ficou muito popular, a economia teve uma debacle e ele perdeu para o Clinton. Tá? O Bill Clinton. Veja só, como você deve ler a primária do Partido Democrata, tá? Como um teste de liderança. Toda eleição é um teste de liderança. Quer queira, quer não, o vencedor daquela eleição passou no teste de liderança. E quando se fala em teste de liderança, é algo amplo, muito amplo. É a capacidade de dobrar o establishment do partido, é a capacidade de falar em público, é a capacidade de fazer as alianças corretas, é a capacidade de utilizar a estratégia de campanha correta. É um teste de liderança. Sanders disputou a primária de 4 anos atrás e ele foi o pré-candidato democrata que mais tempo fez campanha eleitoral. Ele já faz campanha eleitoral, a gente pode dizer, no ano da primária de 2016 e nos 4 anos seguintes. Há 5 anos, Bernie Sanders faz campanha eleitoral e mesmo assim foi derrotado. Ou seja, Bernie Sanders foi reprovado pelo teste de liderança, que é uma eleição. Foi reprovado. Ele não seduziu o establishment do partido, ele não rachou o establishment no partido, nem que fosse uma pequena proporção do establishment. Ele não, vamos supor, outra coisa do teste de liderança. Você pode brigar com todo o establishment, mas tem que ter uma via alternativa. Ele não conseguiu construir isso, então ele foi efetivamente reprovado no teste de liderança, inegavelmente. Inegavelmente. Apesar de, nessa disputa, ter sido o único candidato que está em campanha há 4, 5 anos. Os outros não estão em campanha há 4, 5 anos. Então, se alguém não passa no teste de liderança para ser o candidato de seu próprio partido na eleição presidencial, tem muita chance de não passar no teste de liderança, que é a própria eleição presidencial. Isso as pessoas não se dão conta. A qualificação na eleição primária de um partido, democrata ou republicano, no caso norte-americano, é um tremendo teste, é um teste dificílimo de ser aprovado, de passar. Se você sequer é capaz de passar nesse teste, não será capaz de vencer ninguém na eleição presidencial, porque é um teste de liderança mais exigente ainda. Olha, veja que eu não falei em nenhum momento em propostas de ninguém, de Bernie Sanders, de Joe Biden, eu não falei em nenhuma proposta, né? Não quero saber se você concorda, discorda, se esse é mais conservador, mais progressista. Eu estou falando de procedimentos da política como ela realmente é. Então, não está definido o resultado da eleição, todos precisam estar cientes de que o candidato que disputa a reeleição é sim o favorito. Fosse esse candidato Donald Trump, fosse outro candidato, Obama foi reeleito, Bush filho foi reeleito, Bill Clinton foi reeleito, Reagan foi reeleito. Então a reeleição é a regra, a reeleição não é a exceção. Então Trump vai entrar na eleição presidencial como favorito, entraria qualquer que fosse o candidato, Sanders ou Biden. E não é certo que Biden esteja derrotado, como eu falei, né? Decretada a derrota de Biden. Também isso é um equívoco pensar desta maneira. A eleição tende a ser disputada e tende a ser, como sempre foi, uma eleição apertada. Eu duvido que a diferença seja a diferença que Obama derrotou McCain na sua primeira eleição em 2008, a diferença de 7 pontos percentuais. Tende a ser uma diferença acirrada e nós temos que reconhecer. Biden passou no teste de liderança, Sanders não passou no teste de liderança.
Pode ser que algum candidato com perfil de Sanders, tenha Alexandre Ocasio-Cortez, algum candidato com perfil de Sanders, algum dia seja o candidato do Partido Democrata. Mas não foi e não será dessa vez. Por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo e divulgue o canal para seus conhecidos. Um grande abraço.